E a palma louva o Senhor. Amém. Glória a Deus. Só bendiga ao Pai do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos. Para meu bom dia de muita alegria. E estar mais uma vez aqui junto com os irmãos. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no seu capítulo 8, no seu versículo 22. 8 de Lucas 22. Graças a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diga à igreja, em nome de Jesus. Possamos ler? Amém? Amém. Disse assim a palavra de Deus. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse: passamos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e veio uma tempestade de vento no lago, encheu de água em todos em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E este levantou, repreendeu o vento, e a fúria da água cessaram e fez bonança. E disse: aonde estáis a vossa fé? E eles, temendo e maravilhados, dizendo uns ao outro: quem é este, que até o vento e a água manda-lhe e obedece? Amém? Amém. Quem é esse? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus, se for possível. Botar um pouco de água para mim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós se achamos aqui adiante de uma palavra maravilhosa. Aleluia, Jesus. Que fala a respeito, aleluia, de Jesus. A Bíblia nos fala que ele estava com o seu discípulo e a outra margem, aleluia, glória a Deus. E ali ele navegava pelo mar. E ele disse que os seus discípulos: vamos para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele sabia que lá do outro lado, aonde eles iam, tinha uma obra para ser realizada ali naquele lugar. Glória a Deus. Que quando Jesus ele saía, aleluia, que ele dizia: vamos para o outro lado, porque lá tinha algo para acontecer, aleluia. E diz a palavra de Deus que eles começaram a navegar, aleluia. E quando ele estava navegando, aleluia, aí o vento se levantou, louvado seja o nome do Senhor.
Mas diz a Bíblia que naquele momento, ele chegou cansado da viagem, deitou na proa do barco e ali se adormeceu. E seus discípulos, quando viram aquela cena, ele disse: pronto, vamos perecer. E disse a Bíblia que ele chegou ali onde estava o mestre, e ele balançou: mestre, aí ele perecemos, louvado seja o nome do Senhor. E disse a palavra de Deus que naquele momento ele se levantou, aleluia, e ali repreendeu a fúria do vento e as águas, louvado seja o nome do Senhor. E ali fizeram uma viagem em bonança. Glória a Deus. E ele olharam para o seu discípulo: onde é que está a vossa fé? Onde é que está a vossa fé, meu irmão? Onde é que está a vossa fé, irmãos? Aleluia! Que muitas vezes quando os problemas da vida começam a vir, aleluia, você começa a se reclamar, aleluia, porque eu estou sofrendo desta maneira. Onde é que está a vossa fé? Onde é que está a vossa fé? Muitas vezes quando você olha a sua despensa, a despensa está cheia. Você olha as portas de emprego, está aberta para você. Você vai lá no banco, aleluia, o banco está farto. Você olha, coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Você vê a sua família, está tudo tranquila, tudo bem. Que coisa boa, glória a Deus. Mas quando Jesus vem a provação, que você olha para a sua despensa, cadê o arroz, cadê o feijão, aleluia, cadê o que comer, glória a Deus. Você vai no banco, está no vermelho, você fala que está acontecendo, aleluia, a tua família doente, enfermidade, e muitas vezes você começa a reclamar da vida. Onde é que está a vossa fé? Por que você não faz igual aquela mulher? Aleluia, a salamita, o filho morto em cima da cama, e perguntou a ela como é que está. Está tudo bem. Aleluia, tudo bem, tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro servo de Deus que diz que creia no Senhor Jesus, aleluia, tem fé, aleluia, é essa hora que eu quero ver a sua fé, aleluia, e na verdade você tem fé, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, queridos irmãos, nós sabemos que Jesus sabia que lá do outro lado tinha algo para ele realizar ali naquele lugar. E eles partiram, aleluia, para o lado da cidade de Gandária, aleluia, a cidade dos ganarenos, aleluia. Os ganarenos eram o povo pagão, era o povo, aleluia, que não conhecia a palavra de Deus, aleluia. Eu disse: eu preciso de ir lá. Eu preciso de ir lá para aquele povo saber, conhecer, me conhecer, ouvir a palavra do Pai. Mas diz a Bíblia que ali tinha um homem endemoniado. Aquele homem endemoniado, ele não morava em casa, ele não morava na cadeia. Diz a Bíblia que ele morava no cemitério do sepulcro, naquele lugar dele, porque ele prendia ele, aleluia, barrava, botava cadeado nos portões, aleluia, mas ele quebrava
Deus que Jesus disse, nos tem o teu de lá. Eu preciso de lá. Aleluia. Hoje eu preciso ir na sua casa. Glória a Deus. Hoje eu preciso de visitar a sua família. Glória a Deus. Eu falo, seja o nome do Senhor. Hoje eu tenho de visitar você. Hoje eu preciso de falar com você. Eu preciso de ver como é que você está. Aleluia. Você não está bem. Glória a Deus. Eu preciso de entrar na tua casa. E diz a palavra de Deus que quando ele se dirigiu à praia, o mar que foi chegando ali, aleluia, na cidade de Canaã, ele já estava ali o endemoniado que Jesus colocou, encostou o barco, aleluia, que ele disse, aleluia, aquele endemoniado se levantou e disse: Tu és filho de Deus vivo, por favor, não vieres aqui me atormentar, aleluia, porque Jesus já tinha repreendido ele. Jesus já tinha repreendido ele. Tu vieste-me aqui para me atormentar. Aleluia, me importune. Aleluia. Aleluia, Deus. E diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus perguntou: quem é seu nome? Aleluia. Ele disse: meu nome é Legião. Aleluia. Porque nós somos muito. Glória a Deus. Então Jesus, com toda a autoridade, disse: Legião, saia dele, em nome de Jesus. Saia dele, Legião. Aleluia, Jesus. E aquela legião de demônios saíram e disse: Senhor, aleluia, para onde o Senhor vai nos mandar? Deus. E diz a Bíblia que ali tinha uma manada de porco que estava ali, aleluia, que estava pastando ali naquele lugar. Diz a Bíblia que tinha quase 2.000 porcos ali. E ele disse: me manda por meio daqueles porcos. Jesus disse: vai. E diz a Bíblia que naquele momento eles entraram naquela manada de porco, e aqueles porcos saíram desesseados, aleluia, e caíram dentro do mar, e afogou, e morreu todos eles. Deus. Mas ali estava aquele homem que cuidava daquele porco, que era o pastor daqueles porcos, aleluia, e ficou desesperado, porque ali a sua esperança já tinha acabado, porque ele vivia com aqueles porcos, aleluia, e agora o que ele fazer? E saiu correndo. E nós sabemos que Gandaras ficava situada, aleluia, no centro, glória a Deus, e do lado que a outra cidade vizinha, do dedo, glória a Deus. E ali ele saiu anunciando o que tinha acontecido com ele. Ali naquele lugar, que desse homem lá que estava, o que estava acontecendo, e todo mundo correu para ver. Todo mundo correu para ver. Diz a Bíblia que quando chegou, vieram aquele que era endemoniado, já estava sentado com Jesus, bem vestido, que ele dava nu, vivia no sepulcro, cabeludo, feio, fedido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chegaram, aquele homem estava sentado com Jesus, conversando, bem vestido, aleluia, bem arrumado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a diferença daquele que seja Deus e que nos serve.
O homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Que você olha para Ele, você vê que sua afeição linda, bonita, as suas vestes, louvado seja diferente. Aleluia. Quem era aquela mulher vivia na rua, aleluia, vivia nas baladas, oh glória a Deus. Quem era aquele homem vivia nos botecos, bebendo cachaça, vivia bêbado. Aleluia! E hoje a situação daquele homem, aleluia, porque tem diferença naquele que serve a Deus e que nos serve, aleluia, porque a afeição, aleluia, do povo que serve a Deus é diferente, é um povo alegre, aleluia, é um povo bonito, de boa aparência, é o Espírito Santo de Deus, começa a entrar na vida do homem e transforma, aleluia, aquela carranca que diz acabou, aquela pessoa alegre, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então ali estava aquele homem, e assentado com Jesus, e aquele pessoal vieram dali, já ficaram perturbados com Jesus, porque Jesus fez esta obra ali naquele lugar. Aleluia, Jesus. Então ficaram preocupados, porque aquele povo era um povo pagão, era um povo pagão, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus. É, meu Senhor. Aleluia. Mas naquele dia Jesus chegou ali, aleluia, para mostrar para ele que existia, aleluia, existia, ele estava ali para resolver os problemas. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes o homem, irmãos, se acha em situação, acha que não tem mais jeito para ele, sim, mas tem sim jeito. No lugar que Jesus chega, alguma coisa há de acontecer. No lugar que Jesus chega, alguma coisa acontece. Não quero saber o que é que a sua situação está. Aleluia. Mas Jesus está aqui nesta noite para resolver o seu problema. Só que você não quiser. E naquele momento Jesus se afastou para ir embora. Aí aquele que era endemoniado disse: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Disse: não, você não vai comigo não, você vai para sua casa. Aleluia. Vai para sua casa. Glória a Jesus. E vai falar para ele quem foi que te libertou. Aleluia, Jesus. Que Jesus fez na tua vida. Glória. Vai falar para ele que foi Deus fez na sua vida. Vai lá, fala. Deus. Vai pregar para o povo. Aleluia. E aquele povo, o homem saiu pregando a palavra do Senhor para aquele povo que estava ali. Porque ele era o endemoniado, mas a partir daquele dia se tornou um homem livre, liberto, para fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. Então, queridos irmãos, o homem só é preso, só é perdido quando ele quer. Mas no dia que ele encontra com Jesus, as coisas mudam. Aleluia. E naquele dia, aquele homem ficou liberto. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quantas pessoas estão precisando ser libertas, irmão? Da bebida. Deus. Está precisando ser liberto das drogas. Meu Senhor. Está precisando ser liberto da prostituição. Jesus. Precisando ser liberto da mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o Espírito que está acabando com a humanidade hoje em dia. A mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer libertar nesta noite esse tipo de pessoa. E agora eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Se nesta noite tem alguém que se acha nessa situação, nós vamos orar para o Senhor te libertar nesta noite em nome de Jesus.